Shavua Tov a todos, uma boa semana e uma semana especial, dias especialíssimos, sagrados. Estamos já a menos de 24 horas de Rosh Hashanah, do Ano Novo Judaico, uma data muito significativa e por isso nós estamos reunidos agora. E já dentro do espírito do ano de Hakhel, que vai se iniciar o ano de congregar, um ano de congregação, um ano de reunião, um ano de união comunitária em torno do judaísmo, um ano para fortalecer o nosso vínculo ao judaísmo, o nosso sentimento judaico, a nossa conexão com o divino, etc. Como nós explicamos na vez passada, nós estamos iniciando hoje já oficialmente o projeto de Hakhel virtual, de realizar esses encontros virtuais, de congregar a Yehudim de todas as partes, de diversas localidades, e o que há de comum entre nós é que nesses minutos, nesses momentos especiais que nós estamos juntos, nós estamos unidos em torno de um conteúdo judaico, em torno de um conteúdo significativo, com mensagens de vida, mensagens de inspiração. E como o Rebbe conclamou que se fizessem esses encontros em todas as ocasiões possíveis, principalmente nesse mês sagrado que se inicia amanhã, após o pôr do sol, o mês de Tishrei, um mês judaico repleto de festas, datas especiais, comemorações, celebrações, um mês-chave que, de acordo com os livros místicos, desempenha um papel decisivo, crítico, fundamental para o ano inteiro. Cada uma das datas desse mês de Tishrei, ela produz um efeito que vai se estender pelo ano todo. Como o Rebbe recomendou que em todo encontro de Hakhel, em cada encontro desse ano de congregação, se falasse alguma coisa da Parashá da semana, da leitura semanal da Torá, para viver com os ensinamentos da Torá, vivenciá-los inclusive. Então, só uma curta explicação sobre a leitura que nós fizemos hoje, que inclusive é a leitura que sempre fazemos no Shabbat anterior a Rosh Hashanah. Nós lemos na Torá uma porção chamada Nitzavim, que começa nos dizendo em hebraico: Atem Nitzavim Ayom Kulchem Lifnei Hashem Elokechem. Todos vocês estão hoje perfilados diante de Deus, vosso Deus. E a Torá nos fala que isso inclui todos, literalmente, muito semelhante ao ano de Hakhel, a mitzvah de Hakhel, que inclusive vai ser lida na Torá, na porção do Shabbat que vem, na porção de Vayelech. Nós já falamos que no Hakhel todo mundo se fazia presente no santuário, homens, mulheres, jovens, crianças, todos para escutarem a leitura da Torá que era feita pelo rei. Da mesma maneira, a Torá nos fala, na porção que lemos hoje, todos vocês estão diante de Deus para consolidar um pacto com Ele. E essa parashá sempre é lida antes de Rosh Hashanah, e se fala que essa é a bênção divina que nós recebemos para o novo ano que se inicia, Atem Nitzavim Ayom, que nós estamos perfilados, estamos de pé, fortes e firmes, apesar de talvez todos os percalços, todas as dificuldades, obstáculos que enfrentamos durante o ano, mas chegamos na véspera de Rosh Hashanah e se diz que essa é a bênção divina. Inclusive nesse Shabbat se diz que nós temos uma bênção especial de Deus. Deus abençoa o mês de Tishrei e é com a força da bênção dele nesse Shabbat que nós atraímos bênçãos para todos os meses seguintes do ano. Então nisso consiste a grande brachá, a grande bênção, Atem Nitzavim Ayom Kulchem Lifnei Hashem Elokechem, que vocês estão todos juntos hoje. Inclusive os livros místicos falam que esse dia hoje, literalmente está falando do discurso que Moshe Rabbeinu fez para todos os judeus próximo do seu falecimento. Mas como a Torá é eterna, sua mensagem é perene, não se fala que o dia hoje que se refere à Torá aqui se refere ao dia de Rosh Hashanah.
E nesse dia, Atem nitzavim hayom kulchem, a nossa força consiste em quê? Na união comunitária, que estamos todos nós agrupados, todos nós juntos, unidos, coesos em torno desse ideal. E esse é o espírito do ano de Hakel, uma vez a cada 7 anos, como o Rebbe tanto enfatizou, principalmente na nossa época, a necessidade de congregar, de unir, de unificar a comunidade, as pessoas entre si, promover união, promover fraternidade, irmandade. E isso deve estar enfatizado no ano inteiro que se inicia amanhã à tarde, amanhã à noite, no ano de Hakel, esse ano tão especial, conforme nós já comentamos. Então nós temos uma mensagem justo na Parashá dessa semana que reforça esse ponto, nos falando dessa grande bênção que é atraída através da união comunitária. Nós estamos nas últimas horas do ano. E esse é um momento muito especial. E na verdade é para isso que nós estamos reunidos. Como nós falamos que o objetivo desses encontros, os nossos encontros aqui são encontros virtuais, mas isso não deixa também de ser um encontro comunitário. Aqui nós estamos juntos, unidos em torno de um mesmo objetivo, um significado, etc. E como nós falamos, o objetivo desses encontros é fortalecer o nosso vínculo entre nós mesmos, entre nós e Deus, entre nós e o judaísmo, fortalecer o nosso sentimento judaico e buscar juntos inspirações, principalmente nessa época tão significativa do ano. Então, eu vou compartilhar com vocês algumas ideias que, inclusive, nós falamos sobre elas na sinagoga, nesse Shabbat que terminou há poucos instantes, há poucos minutos. O fato de nós estarmos na véspera de Rosh Hashanah nos chama a uma reflexão. Final do ano, como nós vamos encerrar o ano? Como nós vamos nos despedir do ano que termina? Então, em primeiro lugar, eu acho que vale a pena lembrar que cabe um agradecimento nosso a Deus. Muita gente, se vai fazer um balanço de como foi esse ano que passou, talvez a pessoa imagine e pense, olha, eu tinha várias metas, vários objetivos para alcançar, e eu não sei se eu alcancei sequer metade deles, ou eu gostaria que muitas coisas tivessem sido diferentes, mas não foram tão fáceis ou prazerosas como eu gostaria. Talvez nós temos queixas, reivindicações, reclamações, mas eu acho que num momento como esse, final do ano, nós também não podemos nos esquecer de simplesmente agradecer a Hashem, agradecer a Deus. Graças a Deus estamos aqui fortes e firmes, como diz a Parashá de hoje, estamos vivos, com saúde. E nós temos passado os tempos inéditos nos últimos 100 anos, não é? Pandemia e Deus nos livre, infelizmente, mortandade, etc. Então, em primeiro lugar, obrigado a Hashem por estarmos aqui, por estarmos juntos, com saúde, fortes, firmes. E Bezrat Hashem, assim nós vamos continuar. E com certeza cada um de nós teve bênçãos e teve realizações nesse ano que passou. Então, uma boa maneira de encerrar o ano nesse último dia também é fazer uma pausa para pensar e refletir sobre isso e simplesmente agradecer a Deus por todas as coisas boas que tivemos na nossa família, na nossa parnussa, no nosso sustento, ganha-pão nos negócios, e, enfim, alegrias que tivemos. Isso eu acho que é importante nós expressarmos também a nossa gratidão. Quando chegar, a partir de Rosh Hashanah, quando chegar os primeiros 10 dias do ano, chamados 10 dias de Teshuvah, de retorno a Deus, nós vamos fazer muitos pedidos nas nossas orações. Nós vamos na Amidah, naquela reza que é feita em voz baixa, de forma solene, no Avinu Malkeinu, nas rezas tradicionais. Nós vamos ter muitos pedidos, mas sempre é importante lembrar que, além de pedidos, nós também temos que saber agradecer, expressar gratidão a Deus.
quando nós estamos nesses últimos momentos, nas últimas horas antes de Rosh Hashanah, então a gente comentava na sinagoga, donas de casa estão com os últimos preparativos ou últimas compras até amanhã, em pleno domingo, ocupadas em preparar uma linda mesa de Yom Tov, uma linda mesa para uma ceia familiar festiva, e se Deus quiser todos vão ter a família reunida, ou vão estar reunidos com amigos para celebrar essa data. E existem os preparativos tradicionais, muita gente vai inaugurar roupas novas em Rosh Hashanah, mas a gente falava que no final das contas, o essencial, o principal, a gente não deve perder o espírito da coisa, não deve deixar escapar a essência de tudo. Rosh Hashanah é um dia-chave, é um dia decisivo na nossa vida, é um dia com impacto enorme para o ano inteiro que se inicia. E a gente deve se concentrar nisso. É claro que nós vamos celebrar e vamos nos confraternizar e vamos nos alegrar também. E é interessante, o judaísmo nisso até um pouco ambivalente. A gente não comemora o Rosh Hashanah como no Réveillon, com papel picados e por assim dizer, enchendo a cara ou esquecendo das tzures, dos problemas do ano que passou e simplesmente extravasando. Não, o nosso Rosh Hashanah, o nosso início do ano é muito compenetrado, é muito, eu não diria sério, mas a gente leva com seriedade, mas ao mesmo tempo com uma certeza e convicção que Hashem irá decretar para nós um ano bom e doce, que Ele irá nos inscrever no livro da vida para uma boa qualidade de vida. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte, por isso nós vamos caprichar nas rezas, nas orações, também vamos nos confraternizar, também vamos nos alegrar, mas o judaísmo é muito especial e sábio nisso, em saber conciliar até sentimentos que parecem até antagônicos. Por um lado, uma seriedade, uma compenetração, etc. Por outro lado, uma alegria, talvez uma alegria ainda contida, moderada, não é? Em Rosh Hashanah, mas ela também se faz presente. E aqui nós temos que ter essa sabedoria para saber aproveitar essa data, como todas as outras que virão também, preenchendo-a com conteúdo e significado, e não se atendo apenas ao lado superficial dela, mas buscando captar a essência, aquilo que é de principal, qual o objetivo dessa data, qual o significado dela. E é justamente para isso que nós estamos agora juntos e reunidos para juntos buscarmos conscientização, inspiração, motivação para esses dias tão especiais que estão vindo para nós. Então, já comentamos várias vezes que o início do ano judaico é chamado de Rosh Hashanah. E Rosh Hashanah, traduzindo ao pé da letra, significa não início do ano, começo do ano, ano novo, não, significa cabeça do ano. Rosh é cabeça, Hashanah é ano. E por que essa data é conhecida no judaísmo como Rosh Hashanah, cabeça do ano? Nome um pouco esquisito, etc. Por que não simplesmente começo do ano, início do ano? Então explicam os nossos mestres que isso não é aleatório, não é por acaso, isso tem já o próprio nome da celebração, da data, já contém dentro de si uma mensagem muito poderosa, muito intensa, que a gente não pode passar desapercebida, a gente deve prestar atenção. Se fala que assim como a cabeça, assim como o cérebro, a cabeça conduz, dirige todos os movimentos do corpo, de todos os órgãos do corpo. Por isso se fala mente sã, corpo são. Se a cabeça está boa, então isso acaba se estendendo para o corpo inteiro. Da mesma maneira, enfatizam os nossos sábios, e assim é trazido nos livros sagrados, os 2 dias de Rosh Hashanah não são apenas os dias iniciais do ano, são a cabeça do ano. Ou seja, quando a cabeça estiver boa, o corpo inteiro vai estar. Quando esses 2 dias, essas 48 horas, forem bem aproveitadas, preenchidas com o conteúdo, etc., isso vai se expandir, isso vai repercutir sobre o ano inteiro, sobre os 355 dias
do ano judaico que se inicia. O calendário judaico é lunar, por isso ele tem 355 dias esse ano, pelo menos. Então, os dias de Rosh Hashanah são chamados de Rosh Hashanah, porque eles marcam não apenas o começo do ano, mas são a cabeça do ano, os dias-chave, assim como a cabeça é ela que dirige e conduz o corpo todo, né? O cérebro, a cabeça, assim também esses dias. Por isso se fala da maneira que nós estivermos em Rosh Hashanah. A postura que nós assumirmos em Rosh Hashanah, isso vai prosseguir o ano inteiro. Como a gente comenta na sinagoga, eu sempre digo, não fique mal-humorado em Rosh Hashanah. E mesmo se tiver qualquer contratempo, alguma comidinha não saiu como deveria, ou sei lá, são horas sagradas, são minutos essenciais. E são momentos onde a gente deve cultivar um alto astral, um espírito positivo, uma elevação, a gente estar mais elevado, acima de mesquinhezas, de tolices, não é? Buscar aquilo que é o mais elevado, sagrado, etc. E por isso, todos os momentos, todos os minutos até, todas as horas de Rosh Hashanah devem ser muito bem aproveitadas e muito bem preenchidas. Da forma, cabeça boa, isso influencia e impacta o corpo inteiro. Então, estando bem em Rosh Hashanah, nós vamos estar bem, se Deus quiser, o ano todo. Livros até dizem, muita gente em Rosh Hashanah faz isso, muita gente até evita de dormir e cochilar demais em Rosh Hashanah. Não estou falando para deixar de dormir, mas existem aqueles até que durante o dia nem dormem. Por quê? Porque há uma alusão, uma referência no Talmud de Jerusalém, que quem dorme demais em Rosh Hashanah, talvez o seu mazal, a sua sorte, seu destino também adormeça nesse dia. Por isso nós queremos estar bem despertos, acordados, porque nós queremos um ano, não é, onde a gente esteja com o nosso mazal bem desperto, bem acordado. Então esse é o significado de Rosh Hashanah, de cabeça do ano. Quem teve a oportunidade de estudar o Tânia conosco, e graças a Deus já há mais de 2 anos o Tânia completo está disponível no nosso canal de YouTube, todas as partes e sessões do Tânia. Na 4ª sessão do Tânia existe uma passagem, uma carta sagrada do Alter Rebbe do Rosh Zalman, onde ele explica o significado místico de Rosh Hashanah baseado nos livros de Kabbalah. E lá ele traz uma explicação que nos fala que nada menos acontece o seguinte a cada Rosh Hashanah, cada ano novo, cada cabeça do ano judaico que se inicia, uma nova energia divina é atraída para o mundo. Uma energia divina inédita, uma luz divina, uma energia divina completamente diferente, inédita. Tzadikim, pessoas justas, elevadas, espiritualizadas, sentem e percebem isso até de forma palpável. Pessoas comuns, talvez medíocres como nós, talvez a gente tenha mais dificuldade de sentir, porque nós não temos uma sensibilidade tão aguçada para assuntos espirituais. Porém, os grandes mestres e os cabalistas nos falam sobre isso. Em outras palavras, o que isso significa? Que quando se inicia um novo ano no calendário judaico, se inicia uma nova fase da vida, oportunidades inéditas, chances jamais ocorridas anteriormente, virar a página, não só virar a página da folhinha do calendário do Luar judaico, mas até na nossa vida. Isso acontece naturalmente? Isso acontece automaticamente? Não. A energia divina se faz presente, mas depende de nós sabermos canalizar essa energia divina, sabermos atrair, sabermos interiorizar esse fluxo divino e aproveitá-lo. Se nós soubermos fazer isso, então, de fato, cada Rosh Hashanah representa uma chance única na nossa vida, uma oportunidade inédita, uma nova energia divina que pode transformar as coisas, fazer tudo diferente em todos os aspectos da nossa vida, nos aspectos físicos, materiais, emocionais, espirituais, relacionamentos, em todos os aspectos. Então, ele nos explica isso com detalhes pela Kabbalah, como ocorre isso,
que a luz, a energia divina presente no mundo, ela na noite de Rosh Hashanah, ela se desprende, por assim dizer, e através do toque do shofar, no dia seguinte, se atrai essa nova cota de luz divina, de energia, com um poder único e inédito, que nos dá a possibilidade de reverter situações, de mudar o quadro das coisas, ou mudar a forma, o segmento de como as coisas evoluíam, etc. Então, na realidade, a gente comentava na sinagoga, imagine os preparativos que uma pessoa faz, já não falo para um bar mitzvah na família ou para um casamento, mas como a gente falava, para um relocation, se uma pessoa vai viajar para outro país, com um novo idioma, com outra mentalidade, vai mudar de casa, vai mudar de emprego, de trabalho, imagine os preparativos que a pessoa estaria fazendo, imagine a ansiedade com a aproximação da data da sua viagem, da sua mudança. Assim, e muito mais do que isso, ocorre conosco em Rosh Hashanah. Se nós soubermos ver, se nós soubermos aproveitar isso, vivenciar isso, na verdade, todo Rosh Hashanah nós também, de certa forma, entre aspas, estamos viajando. Estamos viajando para uma nova dimensão, se não para outro lugar, mas uma nova dimensão no tempo. Como se fosse um reinício, um recomeço, com todas as oportunidades, com todas as chances. Por isso nós falamos o quanto a gente deve aproveitar essa chance magnífica que Deus nos fornece a cada ano com a chegada de Rosh Hashanah, inclusive com anistia, com perdão, enfim, virando a página, recomeçando. Depende de nós saber capitalizar isso, saber aproveitar isso e aplicar isso na nossa vida prática, nos nossos relacionamentos, melhorar os nossos relacionamentos, melhorar o nosso comportamento, sem dúvida, melhorar a nossa espiritualidade, colocar mais judaísmo na nossa vida, mais conteúdo, mais significado, etc. Então, tudo isso está presente em Rosh Hashanah. Por isso, Rosh Hashanah é mais do que... É uma refeição festiva. São algumas horas na sinagoga de rezas e etc., rezas especiais. Mas, na realidade, não vamos perder a essência, o que há de mais sagrado, o que há de mais significativo nesses dias, para saber aproveitar de maneira, maximizar, aproveitar ao máximo essa chance e essa oportunidade que nos é dada. Nesse ano em especial, ainda isso se multiplica. Por quê? Porque, como nós falamos, estamos começando um ano de Hakel, um ano de congregar, um ano de união, um ano que tem um potencial esplêndido. E isso também se inicia a partir de Rosh Hashanah, o ano de Hakel que começa em Rosh Hashanah. Portanto, nós temos muitas oportunidades, nós temos muitas chances para cada um de nós, para reverter isso, para aqueles que nos rodeiam, começando pelos nossos queridos, pelos nossos familiares, se estendendo pelos nossos amigos, nossa comunidade, e todos que estão ao nosso redor, não é? Uma boa atitude, uma boa ação nossa, uma boa postura nossa, acaba transbordando e acaba repercutindo a todos. Então, aqui nós temos uma oportunidade fabulosa. Tudo isso está concentrado, está relacionado com a mitzvah característica, a mitzvah do dia de Rosh Hashanah. Qual a mitzvah especial do dia de Rosh Hashanah? Todo mundo sabe, é o toque do shofar que nós fazemos de manhã nas sinagogas. Interessante que a brachá, a bênção que nós recitamos antes do toque do shofar, nos diz Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, o início padrão de todas as bênçãos que precedem o cumprimento de uma mitzvah, Asher kideshanu bemitzvotav mitzvah, no Deus que nos ordenou com os seus preceitos e nos prescreveu lishmoa kol shofar, escutar o som do shofar. Então, na realidade, a mitzvah não consiste em tocar o shofar, por isso não é necessário que cada um pessoalmente, individualmente, toque o shofar. A mitzvah consiste em ouvir, escutar o som do shofar. É claro que para escutar o som do shofar,
alguém tem que tocar, uma pessoa tem que tocar, mas o principal não é emitir o som. O principal, a mitzvah, consiste em quê? Em escutar, em ouvir o toque do shofar. Só que o ouvir, é interessante que no judaísmo, na Torá, ouvir não é apenas escuta. Hoje se fala em escuta ativa e etc. Existem formas de ouvir, etc. Mas na Torá o significado de Shema, Lishmoa, não é apenas ouvir e escutar com o ouvido, mas é de absorver, de incorporar, de internalizar a ideia. Inclusive até no versículo de declaração máxima de fé judaica do monoteísmo, Shema Israel, escuta Israel, Deus nosso Deus, Deus é um. Lá também se fala que Shema Israel não é apenas ouvir, entenda Israel. Ou seja, se aprofunde nisso, se conscientize disso, sinta isso. Então, Lishmoa não é apenas escutar com os ouvidos. É muito mais do que isso, é sentir, absorver. E aqui também a mitzvah de Rosh Hashanah é escutar o shofar. O que significa escutar o shofar? Escutar o chamado do shofar. Escutar e captar a mensagem do shofar. E qual é a mensagem do shofar? Em primeiro lugar, a própria palavra, o nome desse chifre, que na Torá tem outros nomes até para chifres, keren, etc. Mas aqui é chamado de shofar, por quê? Porque isso vem do verbo hebraico lechaper. Lechaper significa melhorar, aprimorar. Shipru ma'aseichem. Shofar é um chamado para aprimoramento, para aperfeiçoamento pessoal, aprimoramento do caráter, para melhorarmos a nossa atitude, melhorarmos a nossa linha de pensamento, a nossa linha de comportamento. Então esse é o chamado do shofar, nos despertar da rotina. Às vezes a gente está tão consumido pelos nossos compromissos, pela nossa agenda social, pelas nossas obrigações, ou até o que a própria rotina faz, a força do hábito, que às vezes até gera certos vícios de comportamento da nossa parte, e a gente muitas vezes fica na mesmice e fica, enfim, nós vamos tocando, levando para frente, né, sem pensar e sem questionar demais. Será que estamos produzindo? E produzindo aqui não é lucrando ou ganhando. Será que nós estamos levando uma vida produtiva? Será que nós estamos desempenhando o nosso papel? Será que nós estamos cumprindo com a nossa missão perante as pessoas, perante a família, perante o nosso cônjuge, perante os nossos pais, perante a comunidade, perante Deus, né? Perante o judaísmo? Será que nós estamos cumprindo o nosso papel? Será que estamos desempenhando a nossa missão a contento? Será que nossa vida está tendo significado como deveria, e etc. Então o shofar tem esse chamado, nos despertar, não é? Tirar a gente, às vezes a gente está anestesiado de forma tal que a gente fica até um pouco insensível, e esses questionamentos, sabe, alguns acham que é coisa de crise de meia-idade, ou questionamentos existenciais de pós-adolescentes. Então muita gente quer deixar de lado e se fala, não, o shofar vem nos lembrar, vem nos despertar, acordar da nossa sonolência e insensibilidade, às vezes espiritual, judaica, ou para com o próximo, semelhante. E ele vem com esse chamado, shapru, melhorar, aprimorar. Se nós estamos aqui, nós vamos pedir mais carência. Deus, nos conceda mais vida. Kotvei no Besefer HaChaim, nos inscreva no livro da vida. Nós pedimos mais e mais e mais. Um grande mestre racídico dizia, se o amanhã vai ser igual a hoje, então para que ele é necessário? Se Deus nos concede amanhã, e vários amanhãs, e mais um ano, e se Deus quiser, muitos anos de vida, longevidade, para que a gente faça alguma coisa, para que a gente agregue valor ao mundo, à sociedade, à família, pratique o bem, realize boas ações. Assim a gente se realiza, não é de outra forma, não é apenas buscando a autossatisfação, o bel prazer e etc. E no final as próprias pessoas percebem isso,
Quem são aquelas pessoas? Pessoas felizes são aquelas que se dedicam a voluntariado, a ajudar o próximo, a fazer o bem, ou a se dedicar a causas nobres e dignas. Isso que traz significado na nossa vida, isso que enche de conteúdo a nossa existência. Então, Rosh Hashanah vem nos despertar a tudo isso. E isso é significativo porque, na verdade, Rosh Hashanah é o nosso aniversário. É o aniversário de criação do ser humano. Por que Rosh Hashanah é comemorado nessa data? Porque nesse dia é o 6º dia do Gênesis, quando o ser humano foi criado. E dentro do judaísmo, o judaísmo sempre parece um pouco diferente. Aniversário não se comemora apenas soprando velas. Pelo contrário, no judaísmo se fala que nós devemos acender, criar luz e não apagar. Não é? O aniversário no judaísmo é um momento também de reflexão, não é? Porque isso nos remete ao nosso nascimento, e a gente pergunta, bom, para que eu vim aqui a esse mundo? Não é? Eu já nasci, já se passaram 20 anos, 30 anos, 15 anos, enfim, mas será que eu estou desempenhando minha missão, meu papel? Então, Rosh Hashanah, aniversário da criação do ser humano, do primeiro casal de seres humanos, Adão e Eva, né? E é um momento de reflexão para todos nós, aniversário da humanidade, é hora da gente se perguntar e se questionar também. E esse questionamento não só que é válido, necessário, mas ele é benéfico para nos colocar no rumo apropriado, para que a gente aproveite bem a nossa vida de forma significativa, de forma plena. Além disso, dizem os nossos livros, assim isso é explicado nos livros místicos com mais detalhes, Olam Chesed Baneh, há um versículo nos Salmos que nos fala que Deus originalmente criou o mundo através de bondade. Então, não foi por mérito e merecimento de ninguém, porque ainda não havia ninguém. Então, Deus criou, Ele na sua imensa bondade, criou o mundo. Ele não precisava ter criado, não devia nada a ninguém, não é? Mas criou por um gesto de bondade. Mas depois, para renovar, para manter o mundo vivo e existente, se fala que a cada Rosh Hashanah, Deus espera da nossa parte que a gente mantenha esse vínculo, esse contato, esse compromisso com Ele, que a gente renove esse compromisso, que a gente prorrogue esse nosso contrato com Ele. Ele falou, tudo bem, vou criar o ser humano, mas para que ele faça e produza e etc. E muitas vezes a gente pode esquecer daquilo que é o nosso papel, da nossa missão. Então, quando chega Rosh Hashanah, é um momento de reestabelecer o vínculo, de renovar o contrato, e mesmo, como a gente fala, Hashem, mesmo que talvez eu tenha me esquecido um pouco durante o ano que passou, do que é o essencial, o que é o principal, talvez eu não mantive uma escala de valores adequada, assim, com uma hierarquia, sabendo o que é o principal e essencial na vida, onde eu devo depositar forças e energias, no que eu devo me concentrar. Mas, chega o Rosh Hashanah, é o momento da gente restabelecer o vínculo, da gente se reatrelar, da gente se renovar, não é? E, se necessário, até se reinventar. Por isso se diz que o trabalho nosso, assim é explicado, trabalho entre aspas, o nosso serviço espiritual em Rosh Hashanah, consiste em Kabbalat Ol Malchut Shamayim, assumir sobre si o jugo do reinado divino. Isso parece uma frase assim muito... Não. Mas o que significa? Por isso a gente repete inúmeras vezes, não só Avinu, evocamos a Deus não só como nosso Pai, mas como Malkeinu, nosso Rei. Ou na reza nós substituímos trechos e vamos enfatizar Hamelech HaKadosh, o Rei Sagrado, Melech HaMishpat. E várias vezes vamos recitar versículos que evocam Malchuyot, soberania divina sobre o mundo, etc. E o que significa isso? Na linguagem poética dos nossos sábios, coroar a Deus como Rei. Então, isso pode parecer, talvez às vezes um pouco distante de nós. O que significa coroar a Deus? Não é? Aceitar o jugo de Deus como soberano, não é? Nosso, etc. O Malchuto Beratzon Kiblu Aleihem, o seu reinado de boa fé, com boa vontade, aceitar sobre nós. O que significa isso? Então, falando de uma forma bem simples e objetiva, significa fazer Hashem, fazer Deus reinar na nossa vida.
E o que significa fazer ele reinar na nossa vida? Fazer preponderar a sua vontade. A sua vontade é aquilo que está expresso na Torá. Os valores sagrados que estão na Torá, valores morais, valores éticos, aquilo que é o bem, aquilo que é mal, que tem que ser evitado. Então, a Torá nos descreve exatamente o que é a vontade divina, quais são os valores que Deus nos deu. Não é? A vida é muito curta, se cada um de nós tivesse que reinventar a roda e buscar filosoficamente, descobrir o que é bom realmente, o que é mal, que deve ser evitado, puxa, não é? A gente não conseguiria mais. Hashem nos deu um manual de instrução, Hashem nos deu a Torá, e lá isso está claramente designado, e etc. Fazer Hashem reinar na nossa vida significa, quando eu tiver um conflito interno entre um desejo, uma vontade minha, ou um interesse meu, mas quando eu perceber que essa minha vontade, esse meu desejo vai contra a vontade divina, o que deve preponderar, o que deve prevalecer, coroar a Deus, fazê-lo reinar na minha vida, significa fazer prevalecer a sua maiúscula vontade, mesmo contra o meu desejo, contra a minha paixão, contra a minha vontade, etc. Mas fazer aquilo que é certo, que é bom. Então, o dia de Rosh Hashanah é esse dia de estabelecer esse contato, esse compromisso, de coroar a Deus. E não, coroar a Deus não é uma coisa assim vaga, ou puxa, é bonito, interessante, vamos falar isso na reza. Não, é de fato assumir esse compromisso comigo mesmo, que Ele, na minha vida, Ele vai reinar soberano, Ele vai preponderar, o que vai prevalecer são os valores dele, são, não é, sua vontade, sua sabedoria, aquilo que Ele nos prescreveu na Torá, e etc. Por isso se diz que o serviço espiritual de Rosh Hashanah não são dias que a gente passa estudando Torá o tempo todo, pelo contrário, a gente passa nesses dias mais rezando. E mesmo nos horários livres, mesmo fora da sinagoga, nós dedicamos boa parte do tempo, todo o tempo disponível, possível, a dizer Teilim, simplesmente recitação de salmos. Pegar o livro de Teilim, salmos, que isso é em termos espirituais, por assim dizer, é chamado um serviço, um trabalho simples. Tem mitzvot, ou coisas muito mais complexas e elaboradas do que recitação de Teilim, até às vezes sem entender o que estamos falando. Mas se fala que essa recitação do Teilim, etc., ela expressa essa ideia de subordinação. E essa subordinação é o que a gente procura enfatizar e cultivar, despertar dentro de si em Rosh Hashanah. De certa forma, Rosh Hashanah vem nos lembrar até do quanto a gente deve ser capaz de anular o próprio ego, de colocar de lado nossos interesses, nossas vontades em prol de algo maior, prol daquilo que é certo, daquilo que é divino, daquilo que é a vontade de Hashem, do judaísmo, e etc. Interessante que há mestres nossos que explicam o próprio toque do shofar. Quem sabe como o shofar é tocado? Então a primeira bateria de toques, não é? Tem aquele toque que corre tu, não é? Que é um toque liso que parte assim. Mas depois vem o tu, vem, ele começa a ser um toque partido. Até que depois se torna um toque praticamente pulverizado, né? Aquebrantado, depois volta aquele tu. Alguns dizem que, entre outras coisas, esses toques de shofar simbolizam a nossa própria vida. Aquele primeiro toque reto faz alusão a um versículo do rei Salomão, Velokim asai tadam yashar, Deus criou o ser humano reto, correto, né? Nós que, alguns querem culpar a sociedade que nos desvirtua. Nós nos desvirtuamos, nós queremos pegar atalhos, ou nós saímos do caminho reto ou correto, não é? E vamos buscar caminhos tortuosos que acabam nos confundindo. E nós temos quebras na nossa vida. Esse é o né? Que aquilo que era reto, liso, fácil, já não flui com tanta retidão, com tanta facilidade. Pois existem momentos onde nós ficamos aquebrantados, onde não só existem aquelas
interrupções, mas é o tudo é quando a gente parece fragmentado, quebrado. Mas se diz que no final vem aquele toque, né, que é a volta ao original. Em outras palavras, às vezes a gente se desvia do caminho, às vezes a gente tem quebras na nossa vida. E quebras não são só quebras financeiras ou quedas físicas, às vezes a gente tem quebras no nosso caminho de vida, nos caminhos que adotamos, na nossa conduta, nas nossas escolhas. Às vezes fazemos escolhas erradas e etc., que para corrigi-las não é fácil, mas essa mensagem do toque do shofar, que o ser humano, da mesma forma, tem que saber, às vezes a gente tem que saber assumir até nossa fraqueza, nossas falhas, e às vezes a gente tem que saber quebrar e partir, mas assim como a vida tem suas quebras, a gente tem que saber, às vezes, não só às vezes, nós temos que saber quebrar, partir a nossa arrogância, a nossa altivez, a nossa falsa sensação de autossuficiência, de soberba. Né? Isso um pouco é o que o toque do shofar nos diz, sabe? Tu, não é? Às vezes a gente tem essa altivez, então saber quebrar e partir isso. Recuperar modéstia, humildade, anulação diante de Deus, proximidade com o semelhante, aproximação, né, com o próximo, etc. Isso está simbolizado e indicado no toque do shofar. Então, isso é um pouco dos significados da data de Rosh Hashanah, da mitzvah de Rosh Hashanah, do toque do shofar em especial. Mas o principal, a gente falava hoje na sinagoga, no que as pessoas pensam na hora do toque do shofar, ou no que deveriam pensar. Então, muita gente, na hora do toque do shofar, fecha os olhos e se concentra e sabe que é um momento solene, é um momento muito especial, é um momento crítico e decisivo, assim dizem os nossos livros, e como a gente explicou, é um momento onde se atraem as bênçãos para o novo ano que está se iniciando, onde se atrai e se desencadeia uma energia divina nova que vai perdurar pelo ano inteiro. Então, é um momento decisivo, isso as pessoas sabem ou sentem e percebem, até intuitivamente. Por isso muitas pessoas fecham os olhos e nessa hora se concentram nos pedidos principais, o que eu gostaria de ter e conseguir nesse ano que está se iniciando. Isso também é válido, é legítimo. Então as pessoas pensam ou nos seus entes queridos, ou naquela pessoa que precisa de um pouco mais de saúde ou cura, ou naquela filha que precisa de um bom shidur, não é? Que estamos procurando, que desejamos já celebrar o seu casamento em boa hora, ou nós precisamos de uma melhora no trabalho ou nos negócios. As pessoas pensam naquilo que precisam, muitas pessoas pensam naquilo que precisam, naquilo que desejam, naquilo que necessitam, etc. Mas o que a gente comentava, não menos importante e tão essencial quanto, é também saber pensar de forma correta, direito, e para isso nós temos essas poucas horas que nos restam até Rosh Hashanah. Vamos pensar na nossa moeda de troca, porque nem é correto, nem é adequado, sabe, com que moral eu venho pedir, cobrar, alguns querem exigir de Deus isso, aquilo, mais e etc. Não é? Espera aí, e o que eu tenho para oferecer em troca, por assim dizer? Não é? Qual o papel dele, o que nós esperamos dele, nós sabemos muito bem. Mas e o que ele espera de nós? Ou o que nós deveríamos esperar de nós mesmos? Não é? Então, nós comentamos que grandes mestres nossos também, antes de Rosh Hashanah, eles assumiam mais um esmero adicional no cumprimento de alguma mitzvah. Eles já cumpriam todas as mitzvot, né? Mas como adicionar um capricho maior em certa mitzvah? No nosso caso, talvez ainda faltem algumas mitzvot para cumprir, né? Ou cumprir direito. Então, uma coisa muito importante é a gente ter em mente isso. São momentos tão importantes que a gente tem que planejar no que vamos pensar, porque se a pessoa não planejou previamente, vai escutar o shofar, vai ter um barulho aqui, um negócio aqui, vai estar pensando, bom, no que eu vou pensar?
é um momento especial. Então, junto com os pedidos, etc., é importante que a gente também pense o que eu vou dar de mim, o que eu tenho a oferecer, com o que eu estou me comprometendo. Bli neder, sem assumir promessa ou compromisso formal, mas o que eu quero fazer. E não coisas grandiosas, não adianta a gente querer, sabe, imaginar que vai fazer metamorfoses instantâneas da noite para o dia, mas coisas específicas. E nessas coisas específicas, às vezes pode ser também um relacionamento específico que eu quero melhorar, que eu quero corrigir. Havia um rompimento, uma ruptura e etc., não é? Em relação ao próximo, ou coisas em relação a Deus, na observância judaica, etc. Uma coisa específica. Mas eu venho não só com pedidos, eu sei que a vida não é só receber, usufruir, etc., mas eu também tenho algo a dar, algo a oferecer, isso é importantíssimo. Então isso é muito importante em Rosh Hashanah, que a gente tenha essa conscientização, que a gente aproveite os momentos sagrados na sinagoga, ou mesmo em casa, ou em família, preenchendo com conteúdo, tomando boas decisões, e não decisões vagas. Não, olha, eu vou procurar ser uma pessoa melhor. Isso é muito vago, isso evapora no dia seguinte e não sobra nada. Mas algumas coisas, uma reflexão, uma autoanálise, um inventário pessoal, um balanço, são para isso que nós temos esses dias sagrados, né? E essa é a tônica de Rosh Hashanah, e nisso a gente deve se concentrar. Por isso, vamos aproveitar ou a noite de hoje, ou o dia de amanhã, antes da chegada da festa, para pensar no que vamos pensar, né? Para planejar o que vamos pensar na hora do toque de shofar. Não só na hora do toque de shofar, mas no que a gente vai se concentrar em Rosh Hashanah, sabendo o que nós estamos buscando nesse novo ano que se inicia, ou em termos de evolução espiritual, elevação, aprimoramento de caráter, o que eu vou, né? Se o amanhã vai ser igual a hoje, para que é necessário? Então, Hashem, Deus, nós queremos que o amanhã seja diferente, nós queremos mais carência, nós queremos mais longa vida, mas nós vamos também saber aproveitar e preencher essa vida não só em benefício próprio, mas também beneficiando o mundo, os outros, etc. Como esse nosso encontro virtual de Akhel, falamos um pouco sobre Rosh Hashanah, falamos alguma coisa sobre a Parashá. Eu queria mencionar especificamente sobre o ano de Akhel algumas coisas que o nosso Rebbe falou a respeito. O Rebbe deu tanta ênfase a esse ano especial, uma vez a cada 7 anos, que ele falou que cada um de nós deve anunciar, deve propagar, deve divulgar a importância desse ano para todo mundo, para os seus amigos, para os seus conhecidos, para os seus familiares. É importante divulgar que esse ano que se inicia amanhã à tarde, amanhã à noite, é um ano especialíssimo, um ano com um potencial imenso. E o Rebbe nos diz, isso pode ser anunciado, mesmo que a pessoa não entenda todos os significados, o Rebbe dizia, pode se anunciar em nome daqueles que o enviaram para isso, ou seja, o próprio falando em nome do Rebbe. E o Rebbe falou, avisem, espalhem isso, que é um Zman Segulá. Esse é um ano propício para fortalecer os nossos sentimentos judaicos, para fortalecer a nossa união comunitária. O Rebbe dizia que isso está ao alcance de cada um, que todos podem fazer isso. O Rebbe dizia para crianças contarem isso para os seus amiguinhos na classe, cada um no seu círculo de amizades, contatos, etc. E as palavras que o Rebbe enfatizou tanto, é difícil até de repetir ou reproduzir, mas o Rebbe usou expressões dizendo, olha, que ele conclamava todo mundo a fazer isso, a aproveitar esse ano. Ele dizia que ele pede isso, bechol lashon shel bakashá, com toda linguagem, expressão de pedido, até de súplica. Aproveitem esse ano, aproveitem esses dias, etc., para se reunir, se congregar, para consolidar a nossa união comunitária, os nossos relacionamentos em torno do ideal judaico, etc. E essa é uma oportunidade única nesse ano. Nós havíamos comentado também
que esse ano, desde 11 de Nissan, marca o ano que marca 120 anos de nascimento do nosso Rebbe. Então, a gente tinha falado, gostaria de compartilhar alguns episódios, algumas ideias, dar a possibilidade das pessoas conhecerem mais sobre a vida do Rebbe, sobre o seu legado, sobre seus ensinamentos e suas mensagens. Então, nós vamos procurar, à medida de possível, em cada um desses nossos encontros, talvez trazer uma história, um pequeno episódio relacionado com o Rebbe que nos dá uma noção sobre os seus ensinamentos. Então, aqui quem conta isso é um grande professor, um médico professor, doutor, David Weiss é o nome dele, que ele é especializado em moléstias no sangue, Deus nos livre, enfim, e que ele atuava primeiro como médico na Califórnia durante muitas décadas, depois ele acabou fazendo aliyá, foi morar em Israel, em Jerusalém, e ele conta, ele já era um médico muito renomado, de uma forma ou de outra ele acabou chegando ao Rebbe, em épocas onde havia entrevistas pessoais, onde o Rebbe dava audiências pessoais, e ele teve uma audiência longa com o Rebbe, porque ele tinha uma atuação também ele chegava a visitar, em épocas onde isso era muito complicado na União Soviética, ele visitava a Rússia e tinha um contato com a comunidade judaica lá, isso interessava de sobremaneira o Rebbe, e ele conta que certa vez ele esteve numa audiência privada com o Rebbe durante 2 horas e meia. Durante 2 horas e meia com o Rebbe, imaginar isso, sabe, esse tempo. E ele assim relata que ele falou e etc. E depois de tanta coisa que o Rebbe perguntou a ele, se interessou sobre o que ele fazia e como faz, principalmente como anda a comunidade, os judeus remanescentes na União Soviética na época, etc. Então, se fala que quase para o final dessa audiência, ele disse para o Rebbe, eu falei tanto, o senhor me perguntou tantas coisas, eu contei tanta coisa, falei tantas coisas, eu queria saber se o Rebbe me permite agora que eu faça uma pergunta. Ele falou, o Rebbe, o senhor me perguntou, se interessou tanto por mim, pelo que eu faço, eu queria saber se eu posso fazer uma pergunta, eu tenho uma curiosidade. E o Rebbe falou, à vontade, claro que você, sim, sem dúvida, não é? E ele então, assim ele relata, eu perguntei para o Rebbe é uma personalidade no meio judaico e reconhecida, não só no meio judaico, mas em geral, só tem tantos Hassidim, tantos discípulos e seguidores. Eu sou um simples Yehudi, um judeu simples, pequeno, assim, um a mais, e mesmo assim eu vejo que o senhor me dedicou tanto tempo e tanto interesse, etc. E, Rebbe, eu tenho uma curiosidade, me explique. Eu vejo que você tem muitos discípulos e seguidores. O que torna uma pessoa um Hassid seu? Um devoto, um discípulo, um seguidor seu? Quem é considerado? Quem o senhor considera um Hassid seu? Um seguidor seu, um discípulo seu? E conta que o Rebbe fez uma pausa durante alguns segundos, como pensando, articulando como ele iria responder a ele, e depois o Rebbe respondeu para ele o seguinte: um Yehudi que pode atestar, que pode testemunhar sobre si mesmo no final do dia, quando chega o final do dia, ele pode de forma real, genuína, assumir e dizer que hoje, no final do dia, ele está num nível espiritual mais alto e elevado do que ele estava ontem. E um Yehudi que ele sabe, ou seja, que hoje ele é uma pessoa melhor do que era ontem. Ele acrescentou alguma coisa na sua vida. E que amanhã ele já sabe, ele vai descansar, vai dormir, mas amanhã ele também vai levantar com essa proposta de se tornar ainda melhor do que ele foi no dia anterior. Então o Rebbe falou, uma pessoa assim, eu vou ter satisfação e vou me alegrar em considerá-lo um Hassid meu, um seguidor, um Hassid, etc. Não é? Isso tem muito a ver com o espírito de Rosh Hashanah, como a gente tem falado, isso tem muito a ver também com a personalidade do Rebbe, e quem conhece que o Rebbe sempre buscava acrescentar e mais, e não se acomodar, e, sabe, não havia nem se aposentar, nem descansar, porque o que o Rebbe dizia, para o teu bem, faça mais, produza mais, e etc. No final é gratificante, o maior beneficiado é você mesmo. Então, quando chega a data de Rosh Hashanah, eu acho que isso é muito, muito apropriado e tem muito a ver conosco também. Fazendo só um pequeno resumo daqueles que nos acompanham no decorrer do ano.
Nesse ano que passou, nesse ano que está terminando, o Bait, com suas plataformas, através do Facebook, através do Instagram, através do WhatsApp, através do YouTube, etc., através das suas plataformas, o Bait forneceu conteúdo judaico diário. Já é o 3º ano seguido que o Bait diariamente fornece conteúdo novo, inédito na internet, ensinamentos judaicos, aulas, ensinamentos, mensagens profundas e etc. E graças a Deus isso foi feito também nesse ano que passou, apenas recordando algumas coisas inéditas, sem falar nas antigas e anteriores também que continuavam. Nós oferecemos nesse ano, isso ainda está em andamento, 385 ensinamentos do livro Hayom Yom, citações, ensinamentos racídicos, etc., que no total eles totalizam cerca de 60 horas, são ensinamentos de cerca de 8, 10 minutos diários, enfim. O Tânia também foi oferecido esse ano com o seu dividido para o estudo diário em ano embolísmico, não é? Isso também ficou disponível nas redes. Além disso, em homenagem aos 120 anos de nascimento do Rebbe, nós também começamos a divulgar 120 ensinamentos do Rebbe, especialmente na área de tefilá, de oração, como também nós vamos ter na área de tzedakah. Nós também divulgamos de forma inédita ensinamentos do Rebbe a respeito de teshuvá, que eles estão sendo veiculados, nesses dias do mês de Elul, e assim vai prosseguir até o dia de Yom Kippur e outras coisas mais. Nós esperamos, com a ajuda de Deus também, nós esperamos que até 19 de Kislev, que é chamado o início do ano racídico, isso calha lá próximo de dezembro, eu espero que até lá a gente também já possa estar preparado para começar a divulgar também uma aula diária racídica, uma aula de mais ou menos 15 minutos, mas sempre com um conteúdo especial. Essa é a linha que o Bait tem seguido. A gente procura não fornecer apenas pílulas de abrir o apetite, mas sim comida, alimento e alimento saudável, consistente, com conteúdo, buscando não sensacionalismo ou não, enfim, mas sim textos clássicos e torná-los acessíveis, etc. Então, nós agradecemos a todos aqueles, tem alguns que acompanham a gente diariamente, literalmente todos os dias do ano, sem interrupção, e eles, sem dúvida alguma, nos motivam de forma especial a continuar esse trabalho sagrado. Mas o que a gente quer realçar é essa importância de estarmos juntos, não é? através dessa tecnologia que permite, independente de local, de espaço, de distância, de nós estarmos juntos e em torno de coisas elevadas, sagradas, em torno de ideais judaicos. Então eu queria finalizar nesse momento tão especial, e se fala que bênçãos são muito apropriadas. Há um dito racídico que fala que na noite de Rosh Hashanah os anjos celestiais estão esperando ouvir bênçãos recíprocas, que cada um deseja ao outro, que seja inscrito e selado para o livro da vida, para um ano bom e doce, etc. Então nós queremos desejar a todos que nos acompanham, todos que estão agora acompanhando, aqueles que irão ver depois, que todos tenham Ktivá B'Chatimá Tová, sejam inscritos e selados de forma positiva para o livro da vida, para uma boa vida, com uma boa qualidade de vida, que tenhamos todos, Bezrat Hashem, com a ajuda de Deus, um ano repleto de saúde e de alegrias, de narra satisfação dos nossos filhos, da nossa família, de sucesso, de prosperidade, um ano de abundância, de fartura, cheio de boas notícias, somente com boas surpresas, e que tenhamos um ótimo Rosh Hashanah, e vamos continuar juntos. Se Deus quiser, o nosso próximo encontro virtual vai ocorrer na quinta-feira à noite, às 8 da noite dessa semana. Vai ser um encontro de Akel, um encontro virtual de preparativo para o primeiro Shabat do ano, que é um Shabat especial, o chamado Shabat da Teshuvah. Enquanto isso, aproveitem bem os 2 dias de Rosh Hashanah, escutando o shofar, sentindo o toque do shofar, falando Teilim, salmos, atraindo todas as bênçãos para esse novo ano, que venha para todos nós
para o bem, para o melhor, apenas e tão somente com alegrias e saúde. Shavua Tov e Shana Tová, o Metuká a todos.